Olá pessoal, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Queremos agradecer aí a cada um de vocês por esses temas que vocês vêm aí nos acompanhando, né? E nós vamos começar uma nova lição aqui da Escola Sabatina e queremos convidar vocês para juntos recapitularmos essa lição também. É uma lição estudada durante a semana e no sábado a gente recapitula, né? Juntamente com os professores e também com a classe dos membros da igreja. E você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, tá bom? Eu pedi o Paulo Henrique para fazer uma breve oração para a gente iniciar. E assim como a gente terminar de orar, a gente já inicia a nossa lição. Oremos. Pai bondoso, queremos agradecê-lo pela bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Tudo isso se renovou na nossa vida, mais um dia. Nós podemos experimentar isso na nossa vida, como o salmista disse, que a bondade e a misericórdia seguiriam ele todos os dias da vida dele, até que habitassem na casa do Senhor. Nós também podemos dizer a mesma coisa. Nós desfrutamos da bondade e da misericórdia do Senhor até que a gente habite eternamente contigo. Nesse momento, ó Pai, pedimos unção do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre aqueles que vão acompanhar junto conosco. Pedimos que o Senhor Deus abra a nossa mente, nos dê entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Enfrentando a realidade. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Estudando ou enfrentando a realidade. Convido você a pegar uma caneta, um papel, né, para que você possa até anotar os detalhes que vai ser colocado aqui, né? Talvez possa surgir algum texto bíblico, tem um texto áureo, mas talvez possa surgir algo mais e você possa anotar e fazer os seus estudos pessoais aí, tá bom? Como eu sempre digo nos meus estudos aí, a gente nunca deve confiar no homem. A gente tem que confiar na palavra de Deus, que é a nossa base, é o nosso manual de regra e fé, né? Mesmo que aquela pessoa esteja falando a verdade, nós temos que buscar na fonte da verdade, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Dessa forma você não será enganado. Mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o qual nós enfrentamos, né? E nós temos que enfrentar, de um jeito ou outro, a realidade. O nosso verso áureo, ele está lá em João, livro de João, capítulo 15, verso 9, que diz assim, ó: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. O que Jesus estava querendo falar com isso, Paulo? A lição dessa semana, ela vai ensinar a gente a lidar com o dia a dia, né? Com a realidade do nosso dia a dia. O nosso dia a dia, com tudo que a gente tem, com as circunstâncias que a gente tem e com a natureza que a gente herdou dos nossos pais, né? Dos nossos pais do Éden, que é a natureza pecaminosa, ela tende a nos separar de Deus. Essa é a realidade. A gente não gosta de ter comunhão com Deus, a gente não gosta de estar na presença de Deus, gera incômodo. E o que a lição vai falar para a gente, vai exortar aqui a gente, a vencer essa dificuldade, né? O nome disso é permanecer na presença de Deus, permanecer. Então, se a gente fizer isso, aí a gente vai rompendo as barreiras até a gente começar a sentir prazer na presença de Deus, né? Até a gente sentir a alegria que Deus gera na nossa vida. Mas a priori é isso, a gente precisa vencer os obstáculos que a natureza pecaminosa nos impõe, que o mundo, a cultura nos impõe, né? Para permanecer. A lição dessa semana ela vai focar muito nisso. Permaneça em Cristo Jesus, fique perto, fique junto. E aí as coisas vão fluindo, né? Vão fluindo. A lição vai falar muito sobre a seiva, né? Que é aquilo que um tronco oferece para um galho, né? Então, quando você pega um galho e liga, e aí assim, eu não sei se vocês têm familiaridade com enxerto, se já viram alguém enxertando alguma coisa em uma árvore, mas você pega um galho, um galinho pequeno, e aí você enxerta aquilo numa árvore e liga ali, né, fibra com fibra, veia com veia, faz a ligação certinho ali, faz uma atadura, de repente você volta lá, já colou, você pode tirar a atadura e o negócio vai andando, vai fluindo. Aquela árvore começa a nutrir aquele galho. E é isso que acontece com a gente. Se a gente permanece em Cristo Jesus,
Cristo Jesus vai passando da natureza dele para a gente. E é isso quem vai transformando o ser humano. É por isso que fala que se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nascer de novo é isso, é se ligar em Cristo Jesus e deixar Cristo Jesus transmitir os nutrientes dele para você. Os nutrientes de Jesus é o caráter dele, é uma transferência de caráter. Para que essa transferência de caráter aconteça, você precisa se ligar em Jesus. O exemplo é claro, se você pegar um galho e jogar perto da árvore, perto do tronco, não vai acontecer nada. Não acontece. Talvez o galho fique ali, usufrua da sombra, usufrua até de alguns nutrientes que tem na terra ali, porque da árvore cai fruto, o fruto rega a terra ali, deixa a terra cheia de nutrientes. Talvez o galho aproveita da sombra, aproveita os nutrientes que tem na terra. O galho aproveita que ele não está exposto à chuva pesada ali, né, batendo sobre ele, nu e cru. Não, ele aproveita. Então quem está perto de Jesus, só está perto de Jesus, talvez só vem na igreja, tem familiaridade com os textos bíblicos, né, até com a lição da escola sabatina, ele tem benefícios, ele não está isento de benefícios. Só que o novo nascimento não tem que ver com isso, o novo nascimento tem que ver em permanecer, estar ligado, trincado em Jesus. Quando acontece isso, aí o crente ele vai sendo regenerado, ele vai sendo transformado, a vida que está em Jesus começa a fazer parte da vida dele, os pensamentos que estão na cabeça de Jesus começam a fazer parte dos pensamentos dele, o estilo de vida que é o estilo de vida de Jesus começa a fazer parte do estilo de vida dele e muda a vida dele toda, né? Muda a estrutura, muda por completo. Então a lição vai focar isso para a gente, que se a gente não estiver ligado em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, não tem novo nascimento, e aí a gente está perdendo tempo. Né? Verdade. A lição também, ela começa fazendo 4 perguntinhas, né? São 4 perguntinhas importantes. Está fazendo para nós e também fazendo para você. São perguntas sinceras, né, que o autor colocou aqui, referente a essa conexão com Deus. Ele colocou aqui perguntando, como está o seu relacionamento com Deus? É a primeira pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Está firme? Ou seja, está vivo? Cheio de significados de Deus? E conversando com Ele? Não, eu pulei, desculpa. Está cheio de significados? Você tem investido tempo nessa conexão? Buscando a palavra inspirada de Deus? E conversando com Ele? Você tem sido amigo dele? Como um amigo pessoal? Olha só, mais uma pergunta. Se sim, se isso for de fato, quanto tempo você tem dedicado a isso? Viu? Então, 4 perguntinhas aqui básicas para nós refletirmos. Nós temos focado nesse relacionamento, como esse relacionamento com Deus está? Esse relacionamento está apático? É um relacionamento que acontece de vez em quando? Né? As perguntas que foram feitas aqui. E dentro dessas 4 perguntas aqui que a gente começa o nosso tema. O Paulo já deu uma explanada muito bem aqui no início, né? Mas essas 4 perguntas aqui, elas vão nos ajudar a focar na recapitulação aqui dessa semana, né? Referente a essas perguntas. Com isso a gente percebe, né, Edmar, que a raiz de todos os males é o engano, né? E que nós temos uma necessidade de se aproximar dessa água que o Paulo falou aqui, né? Exato. Eu acho que quando você é enxertado na cruz, porque hoje quando você olha aqui um gráfico, né, da lição, você vê que tem uma cruz e está em volta aqui do ramal aqui da uva, né? Mas quando você vê aqui bem na ponta, você vai ver que tem um ramo que não está conectado à cruz. E ele está sem frutos. E os outros aqui estão com frutos. Então, quando você se conecta a Deus, óbvio, né, que tudo vai mudar. A lição dessa semana, ela chama atenção enfrentando a realidade. A gente não pode viver de aparências. Por exemplo, como é que está a vida espiritual?
Nós não podemos conformar. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Não sou conformista com esse século. Não, conforme com esse século. Mas o que você tem que fazer? Transformar. Pela renovação da nossa mente. Como é que é essa renovação? Quando você fala aqui do enxerto, por exemplo, é interessante a renovação que eu fui na chácara do camarada uma vez e ele usou um tronco de uma manga e enxertou mais duas mangas diferentes. O pé dele dava três qualidades de manga. Aí eu perguntei para ele, falei, não, porque esse aqui foi um enxerto, né, que foi feito. O que aquilo me ensina? Veja, você vê que se tinha uma manga ali que dava para uma manga sabina, e ele enxertou uma coração de boi, aquela coração de boi não vai dar manga sabina, ela vai dar manga coração de boi. Ela vai receber a seiva que vem do caule, vem do tronco, passa para o caule, passa para ela, e essa seiva vai aflorar, né, naquele enxerto que ela realmente é. Entendeu? Então, qual que é a realidade dela? Dá fruto, coração de boi. A essência dela é essa. Entende? Porque tem gente que pensa assim, ó, quando eu vim para a igreja, a minha vida vai mudar como se fosse aí gira tudo. Não, é pelo contrário. Você só vai aprimorar aquilo que você queria fazer. Porque o apóstolo Paulo falou assim, olha, aquilo que eu não queria fazer, eu não fazia. E aquilo que eu queria fazer, eu não conseguia. Agora hoje mudou. Quer dizer que quando Paulo foi enxertado nesse tronco, ele passou a dar os frutos que era a essência do seu caráter. Entende como é que é? Essa é a questão. E é bem legal demais esse exemplo, porque é o seguinte, isso prova, isso mostra que Deus respeita a individualidade do ser humano. Muito legal isso. Mas a seiva é a mesma. Não é? A seiva que é transpassada, a vida que é transpassada do tronco para o galho, essa não muda. Essa vai ser para a manga sabina, para o coração de boi, para a manga espada. Só vai aflorar o que tem na nossa Só que consciência. a individualidade vai acontecer. Só que a seiva tem que ser a mesma. Ou A seja, Bíblia vai mostrar que nós fomos incestados, entendeu? Você quer ver o e a óleo seiva é o caráter. A seiva é o caráter, né? É o caráter de Cristo Jesus que passa por nós. Só que a individualidade ela vai ser respeitada. Por exemplo, o óleo do Espírito Santo é o mesmo. Só que os frutos são diferentes. Porque a Bíblia fala assim, que uns serão pastores, outros médicos, outros professores, outros... entendeu? E está ligado aonde? Não é na mesma seiva. Entende? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora, qual é o problema que a lição que nós estudamos essa semana quer nos ensinar? É que às vezes a gente tenta viver essa realidade na superficialidade. Por isso que ela fala assim, não, você tem que enfrentar a sua realidade. E ela traz aqui o maior exemplo, a igreja da Odisseia. A Odisseia falava assim, nós somos ricos, E abastados. nós somos Não temos falta abastados, de nada. nós temos muito ouro, nós temos colírio, nós temos as lãs. Você está me entendendo? Mas qual era a realidade dela? A Bíblia fala assim, não, que Deus falou, você é pobre, cego e miserável. Você está entendendo? Então, veja só, por exemplo, hoje, o que nós temos que levar para a unidade hoje? Fazer assim, olha, você está ligado à videira? Você está recebendo a seiva do tronco da videira? Sim. O que está aflorando a sua vida então? O que está aflorando? Você está entendendo? Então eu acho que aí tem que levar os membros para a realidade. Para ele falar assim, olha, realmente, hoje eu vi o pastor João Oliveira, ele falou assim que se nós não recebermos o batismo do Espírito Santo cada manhã, não tem como, meu amigo, não tem como. Não tem como você receber. E outra, o livro Preparação para a Chuva Serôdia diz assim que se nós recebermos o batismo do Espírito Santo diário, que a chuva quando vier a chuva serôdia, sabe o que vai acontecer? Eu não vou suportar. Você não está preparado. Aí eu vou falar assim, e o Paulo, o Romário, o Getúlio? O fanático. Eu não consigo engolir isso aí, estou fora. Por quê? Porque você não estava familiarizado. Você está me entendendo? Então você tem que ir de pouco
pouco a pouco você vai familiarizando até você estar apto para fazer. Sim, e Não aqui, tinha quem fazia colocar um couve pra dentro. Não tinha. Fala pra você, mas você tá me dando veneno. Não, também não gostava muito de couve, não. Depois que eu soube que é Por causa de couve influência. faz, eu como bastante gosto. Influência da minha esposa, né? De fazenda e tal, eu aprendi a comer couve e hoje em dia não pode faltar. Isso é muito bom. faz bem, né? É a mesma coisa que você está falando sobre a videira, né? Sobre o Espírito Santo, a necessidade de buscar Cristo, buscar o Senhor todos os dias, né? Nos entregar, né? Entregar os nossos fardos a Ele. É uma necessidade. Agora é o seguinte, nós só vamos fazer isso, conseguir fazer isso diariamente, se a gente começar a tomar prática na nossa vida. Se a gente atender o apelo do Espírito, né? O Espírito Santo fala e a gente responde e aí ele vai transformando a nossa vida. Agora, a gente tem um cara aqui que é do campo, né? O Getúlio morou vocês também morou, né? Mas o Getúlio, bem provável que ele já deve ter visto enxerto, ele pode trazer alguma experiência aí pra gente. Não, outro dia eu aqui na igreja, aí, quando a gente vai pregar, eu falei um pouco sobre essa ligação de Deus, né? Onde a seiva tem que se ligar, a gente tem que se ligar na seiva para crescer. Onde eu falei também que o único meio de salvação é atracar na árvore que é Cristo. O que quer dizer atracar? Aí eu já citei ainda para vocês dizendo que atracar na árvore que é Cristo é que nem, não sei se a gente já viu aquela trepadeira, né? Que ela vai crescendo, vai atracando a árvore todinha. Só que aquela lá mata a árvore. Aquela sufoca. Assim o Espírito, a gente tem que receber o Espírito para atracar com Cristo, para a gente ter aquela comunicação, para receber esta seiva, para nós ter vida. E a partir do momento que ter vida, aí vai dar as flores e os frutos. Sim. Né? E vão sair frutos bons. Sim, e assim, o exemplo também do enxerto ele é significativo, por quê? Porque tem que ferir a árvore, o tronco, e tem que ferir o galho. Aí quando a gente olha quem é a árvore, Cristo Jesus, porque ele mesmo disse, o que ele disse? Eu sou a videira, né? E vocês são os galhos, né? Então, se Jesus Cristo é o tronco, tem que ferir ele. Ele foi ferido? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? Ele foi moído, né, pelas nossas transgressões, traspassado pelos nossos pecados. Então, Cristo Jesus já foi ferido. Com ele já está tudo certo. Agora, o que tem que acontecer comigo? Eu também vou ser ferido. Ferido em quais aspectos? É a negação do próprio eu. Quando eu nego o próprio eu estou me ferindo, é uma autoflagelação mesmo, é fazer o que eu não quero fazer o que eu não gosto de fazer. Quem gosta de acordar cedo, pegar a Bíblia e ler, hoje eu gosto, né? Pela misericórdia de Deus, né? Mas a princípio eu detestava, até os meus 19 anos de idade, eu nunca peguei nada para ler, né? Eu nunca peguei absolutamente nada, né? Eu não fazia isso, né? Então, assim, ninguém não gosta, a gente não gosta, a nossa natureza é avessa a de Deus. E aí, quando você vai negando o próprio eu, você vai deixando se ferir, o Espírito Santo vai ferindo você, e aí ele vai ligar o seu ferimento com o ferimento de Jesus, e ele põe ataduras, né? O Espírito Santo conforta a gente, ele vai dando conforto, consolo, até os ferimentos cicatrizarem e estarem arraigados um ao outro. Ou seja, o meu ferimento me liga ao ferimento de Cristo Jesus e a gente se torna só um, né? Então é o que o apóstolo Paulo vai falar, né? Sejamos participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. E isso vai ligar a gente nele. Para ser participante, você tem que estar. Eu vi uma vez no canal do Presidente e achei fantástico. Eu falei assim que quando você coloca um prato de comida e você coloca um ovo na comida, a galinha, de que maneira que ela está ali? Ela entrou integral, né? Só que acontece o seguinte, a galinha, ela está envolvida, certo? A galinha está envolvida. Quando você põe um prato de comida e coloca uma coxa da galinha, aí ela está compromissada. Ela houve um compromisso. Então, olha só. Por exemplo, a parte do domingo fala sobre a nossa condição. Nós estamos envolvidos ou nós estamos compromissados? O Paulo está estudando psicologia e eu acho um negócio interessante essa semana, né, pesquisando sobre isso. Eu falo assim que na psicologia tem 3 pontos da vida do ser humano. Primeiro,
aquilo que os outros pensam que você é, né? Aquilo que você pensa que você é, né? Que você deixa transparecer, E a realidade. e a realidade certa daquilo que você é. Você entendeu? Então, veja só, na vida espiritual também é do mesmo jeito. Rapaz, hoje eu vi o pastor Rafael pregando, eu falei, meu, que mensagem que eu preguei. Eu levantei isso depois estava lá, automaticamente o YouTube já mandou para ele. Porque assim, eu assisto muito ele, então o YouTube ele depois seleciona aquilo que você quer. Já mandou, eu falei, não, vamos ouvir. Aí ele pegou e falou assim, olha, ele falou assim, que você sabe que é o melhor lugar para você pregar o evangelho? Em casa. Ele falou que tem gente que preocupa, que tem que ir para as Filipinas, que tem que ir para a janela 1040. Ele falou, ué, mas em casa? Em casa que você está, ele falou assim, olha, ele falou uma frase interessante, ele chamou os dois meninos dele, a mulher dele botou lá na frente e falou assim, ó, aqui eu sou pastor, ele estava vestido, aí ele pegou e falou assim, só que eu tenho que demonstrar ser pastor de jeito aqui, ó, tirou o paletó e envolveu no meio dos três que estavam ali, falou agora, aqui agora ficou difícil eu dizer que eu sou pastor, aqui agora ficou difícil. Porque eles sabem quem sou eu, isso não vai ser a minha essência. Então, quando você fala da condição espiritual, isso aqui, eu acho que a gente vai levar isso aqui para o nosso aluno hoje e falar assim, ó, porque nós podemos ser simplesmente como um camaleão. Mascarar, né? Mascarar. Então, tipo No assim, sábado eu sou crente. Paulo, por que existem muitos golpistas hoje? Por que existem os golpistas? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, o Fernando, ele está com um caminhão arrumando lá, aí ele falou para mim assim, ele falou, rapaz, você viu aquele camarada está arrumando meu caminhão? Você não tem que ele é prestativo, você não tem que você falar com ele, ele é atento. Eu falei, ó, Fernando, eu vi, só que ele tem que tomar cuidado justamente com esse tipo de pessoa. Porque, tipo assim, a hora que você vira as costas, você vai embora, o que ele está fazendo no seu motor? Então, a lição dessa semana é falar da nossa realidade. Se a gente prestar atenção e falar assim, qual é a minha realidade realmente? Como é que eu estou espiritualmente? Porque é isso aqui que vai dizer, tipo assim, não é aquilo que eu tento transparecer e nem aquilo que eu penso que os outros pensam de mim. Entende? Porque eu posso muito bem fazer como se fosse um golpista. Só que tem uma coisa, a gente não consegue enganar a Deus. Essa é a questão. Entende? Esse ensinamento se torna difícil para nós, devido ao pensamento de jovem. O pastor não está errado, o pastor está certo, porque quando eu aprendi a falar do Evangelho do Senhor, eu trabalho sobre esse assunto delicado, não deixe falhar, não deixe falhar. E todas as tardes nós estamos ali, eu estou ensinando, mas os pensamentos de jovem são diferentes. Percebe. O jovem pensa que sabe tudo, que ele não interpretando uma parte de vida, né? Que não é o que nós desejamos nossos filhos. É que nem nós falamos na lição passada, ou foi atrasada aí, que nós falamos, nosso filho é dominado até os 8 anos. Os 8 anos já o caráter dele já muda, ele já é diferente, ele já tem seus desejos, já tem seus Ele já consegue decidir o que quer. E a gente tenta infiltrar, mesmo assim a palavra nos diz, não desista, mas inculque, né? A gente tenta inculcar. Agora, eles estão inculcando isso. É isso que é a pergunta. Em casa, se o aluno dizer, olha o culto, ninguém vem. Né? Aí às vezes eu nem sei, só consegue lá fora e começa a louvar, aí começa a pegar aqueles gatinhos lá dentro. Não. Então o ensinamento de Deus para nós é diferente. Tá? O irmão começou com umas perguntas boas ali, falando no sábado, no princípio dos estudos, e o irmão Paulo explanou a ceia, o irmão Tomás completou aqui, eu também falei um pouquinho. Agora, o que é que está acontecendo que nossos frutos não estão seguindo? E aí? É a questão E outras coisas. É aí que está o negócio. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 2 ou capítulo 3, vai falar das 7 igrejas, não é? As cartas enviadas. E ali você vê que Jesus ele vê pontos positivos nenhuma, mas também vê umas falhas. Vê ponto positivo nenhuma e falha. Né? O que ele diria hoje ao nosso respeito? Sim. O que ele diria hoje ao nosso Ele já respeito? disse, né, meu povo? Ele já disse, porque nós somos logo 6. É. É a última igreja, né?
Agora, qual é o problema da Sabe tá muito diferente. Miserável, pobre, segue nu e morno. Só que hoje a Laodiceia está muito diferente daquela época. Entendeu? Se Então, Jesus mas viesse aquela- falar hoje, se Jesus viesse hoje novo falar conosco, talvez seria com muito mais duro do que as palavras que ele mais usa. dura ainda, né? É. Mas esse texto aqui, ele transpassa o tempo, porque o que ele pega a igreja da Odisseia só como exemplo, né, da condição dela e joga para o futuro, porque a interpretação das 7 igrejas do Apocalipse é uma interpretação histórica. Né? Então a igreja de Éfeso vai do ano 30 ao ano 100, a igreja de Esmirna vai do ano 100 ao ano 313, de 313 até... Então assim, chega de 1844 para cá, aí ela segue. Então, essa repreensão é nossa. Então, quer dizer que a gente está cego e a gente precisa, é o que o Darson disse, vai falar, né? A gente está cego, a gente precisa, para cegueira, Jesus oferece colírio. A gente é pobre, a gente pensa que é rico, mas é pobre, e Jesus oferece ouro puro refinado pelo fogo. A gente pensa que está vestido, mas as nossas vestes são trapos de imundície, e Jesus oferece vestes brancas, limpas pelo sangue, né? Ou seja... E eu vou te falar, nós não temos o que nós tínhamos no passado. Ou seja, nós não temos hoje o que Laodiceia tinha. Não temos. Sim, mesmo assim, verdade. nós continuamos arrogantes, achando que estamos ricos, Sim. abastados. Sim, Entendeu? sim, Não tem muda, sal. né? Muda. Hoje, por exemplo, quando você olha para a igreja, a nossa mensagem, né, é uma mensagem completa, que abrange o que Deus quer do ser humano, né? O desenvolvimento físico, mental e moral do ser humano. E nenhuma igreja prega isso, né? E aí a gente, ao invés de olhar isso como uma responsabilidade para levar isso para os nossos irmãos, a gente olha isso com orgulho. E esse é o diferencial, né? Que nós temos. Exato. Sim, É, exato. aí continuando na raciocínio aqui, a gente procura ensinar o que a Bíblia nos ensine a sua igreja. Você que fala em carne, sabe qual é a igreja minha? É vocês aqui. Tanto nós preocupamos para salvar pessoas lá fora, enquanto nossa igreja fica se perdendo. Então, estou querendo colocar na mente de vocês o que Cristo tem nos ensinado, a minha, a tua irmã, a tua mãe, nossos irmãos também têm passado na igreja, e, enfim, todos os 6 anos são pessoas boas. Né? Agora, o que é que estamos fazendo? Será que estamos fazendo certo ou errado? O que nós aprendemos para passar? Que é o que a Bíblia nos diz. Não fique só para si, mas passe para os seus irmãos. Sim. Você acha que estamos em pecados porque nossos filhos estão desviando do caminho do Senhor? Eu penso que não. Eu penso que não, porque nosso dever, nós fizemos quando era pequeno, aí depois que ele pegar no raciocínio, eles têm esse medo. Sim. Eles sabem certo e errado. Sim. Mas não desista dele. Olha, mas o que acontece? A gente precisa também ver o nosso coração debaixo do crivo de Deus, né? Porque às vezes Deus ele mostra pra gente e ele vai revelar. É por isso que o batismo diário do Espírito Santo é importante, porque o Espírito Santo vai dando colírio pra gente, né? E às vezes o Espírito Santo ele mostra, ele fala bem assim, olha, em tal ponto da sua vida você errou nisso, né? Eu falo porque eu também convivi com o filho dentro de casa e ele também se debandou, né? Ele também saiu. E em oração por ele, o Espírito já me revelou coisas, né? Já falou para mim, falou bem assim, olha, você ensinou correto, mas antes de você ensinar, você deixou de ser. Dizer, você passou a doutrina, mas não passou com a sua vida, quem você é. Então, ele enxergou quem você era ao invés do que você estava ensinando. E assim, foi uma pancada forte, né? E às vezes, é por isso que o batismo diário do Espírito Santo ele é necessário. Por quê? Porque aí, quando o Espírito Santo joga luz sobre a minha mente, ele joga luz no pecado, em cima do pecado erro. E aí eu me arrependo e peço perdão para Deus. Quando eu me arrependo e peço perdão para Deus, Deus ganha espaço para agir na vida dele, naquele ponto que eu me arrependi e que eu dei mau exemplo, dei mau testemunho. Então é muito importante, né? É por isso que o que a lição está exortando a gente aqui é ser, não é fazer, é ser verdadeiramente. Né? Tem um ditado que fala que a palavra convence. Sim. As palavras convencem. Mas o testemunho arrasta multidões. Essa aqui é a diferença. O exemplo arrasta multidões. Interessante que foi ontem no pôr do sol. Aí eu digo, não, vamos fazer agora, vamos esperar ela chegar, que ela sempre perde, que ela chega fora de hora, né? Depois esperar ela chegar, ela partilhar.
Aí nós pegou e ela começou a procurar. Mas pai, como é que vamos ficar no dia de perseguição? Quantos dias de perseguição? Digo, lasqueira. Aí eu digo, o que é que as profecias nos ensinam? Né? O homem vai chegar, vai harmonizar o mundo que agora só vai harmonizar 3,5 anos, né? Quando ele chegar, 3,5 anos ele vai rasgar, ele vai fazer o contrário de 7, mas o diabo não cumpre, ele rasga com 3,5, daí fica quanto? 3,5 de perseguição, né? Mas quando chegar no tempo da matar mesmo, daí eu fui explicando direitinho. Daí quando chega, mas vem cá, esses 13,5 de gás, tu me lascou, se fosse no profético, a gente estava ferrado, né? Mas eu estou achando que deve ser literal que é pouco tempo, porque lembra da história de Davi? Né? Tu vai escolher o que tu queres. 3 anos. 3 anos ou 3 meses ou 3 3 meses dias. ou 3 dias. Né? Aí em 3 dias, o que foi que o cara fez? O anjo. Matou tanta gente, né? E se colocar 13,5 anos aqui nesse final aqui, quem é que vai sobrar? Nem a terra sobra. Então aí eu tentava falar, eu vou procurar esse negócio para me responder direitinho. Se tem, se existir, se não existir, não tem como, né? Mas até agora eu não vi pastor nenhum falar quantos anos pode ser. Ninguém tem uma data. Ninguém tem uma data, mas vou procurar aqui. Eu vou procurar esse negócio para me ter a certeza. A lição Passar também para a igreja, né? Que às vezes tem muita gente educada sobre isso. A lição que eu falando é sobre isso. Nós não devemos servir a Deus por medo. E nem o final dos tempos não é que nós temos medo, é nossa alegria. Né? Diga por isso que temos que estar, que nem a lição está nos falando, por isso que temos que estar enraizados com Cristo no poder do Espírito Santo. Quando você fala de Laodiceia, tem outro ponto aqui, que a parte de segunda, né, fala sobre a repreensão, arrependimento e recompensa. É 3 passos importantes, veja. A Bíblia diz assim, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Inclusive, essa fala é para a igreja de Laodiceia. É depois dele falar, você precisa comprar ouro, vestes e colírio, e a gente vai falar, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. É uma expressão. Seja zeloso e arrependa-se. arrependa-se, né? Sim. Tá vendo? Então, se houver esses 3 passos, por exemplo, a repreensão é boa? Não, a Bíblia diz que a repreensão é amarga. No impacto da repreensão, você fica ringindo os dentes, mas depois que o tempo passa e você vai analisar, aí você fala assim, olha, mas fez bem, me ajudou. Você não recebe a repreensão assim de bom grado. Isso aqui, se alguém me falar, eu acho que é hipocrisia, porque só se a pessoa for, entendeu? Não vai receber, é muito difícil. Por mais santo que a pessoa seja, ela vai ter no fundo, ela vai ter uma amargura pela repreensão. Ninguém Já gosta. pouco, não tem A repreensão como. não é boa. A repreensão, ela é boa no resultado. Exato. Mas enquanto você está sendo repreendido, é bom. Você quer ver um caso clássico que ele diz? Por exemplo, Caim. Sim. Você sabe, eu estava lendo sobre Caim, falou assim que Deus repreendeu Caim sobre aquilo que ele fez, porque ele amava Caim. Se Caim tivesse obedecido a Deus, se viesse o arrependimento, porque ele fez segundo aquilo que ele pensava que era. Agora Deus o repreendeu. Só que Caim, ao invés de se arrepender, o que ele fez? A amargura no coração tomou conta a tal ponto dele ir até às vezes o fato de ter que matar o seu próprio irmão. Agora acontece isso, por exemplo, hoje nós somos repreendidos pela Bíblia. Você lê a palavra de Deus, O texto de Espírito vai falar que ela serve para nos repreender, corrigir, educar e disciplinar. Rapaz, é só coisa que puxa, né? E aí o livro de Hebreus, no capítulo 13, ele vai falar o seguinte, uma das coisas que ele vai falar é assim, ó, se você não se deixar disciplinar por Deus, você se torna um filho bastardo. Deus disciplina, e se você fugir da disciplina de Deus, você se torna um filho sem pai. Exato. Aí você pega e fala assim, olha, por que Lúcifer foi expulso do céu? Ele não quis a repreensão. Lá tinha uma regra. E é bastardo de pai vivo, né? Infelizmente, né? Exatamente. Então lá tinha uma regra e o que o inimigo fez? Ele pecou, foi repreendido. Então a Atitude da Descrição fala que ele voltou e pediu para entrar no céu.
Só que quando assim, que Deus olha para o coração dele e diz que não houve um arrependimento sincero. Não houve Ele queria voltar para a mesma posição. Ele queria. Na verdade, ele já tinha ido longe demais. Ele já tinha ido longe demais, porque a gente não sabe quanto tempo de graça ele teve para se arrepender. Sabe-se que Jesus exortou ele, chamou ele ao arrependimento, convidou. A gente não sabe, talvez foi milênios, né? Porque se na música lá do Raul Seixas diz que nasceu há 10 mil anos atrás e o mundo tem 6 mil anos, né? Então quanto tempo aí? Então, pega aí 10 mil anos, né? Pega 10 mil anos, quanto tempo desse não foi para Jesus exortando ele? Amigo, não, é por aí. Paulo, você sabe o que ensina pra gente? Por exemplo, que no céu tem umas regras. Sim. Só que agora não será com o pecado. Porque você sabe que fica olhando assim, olha, se não houver uma repreensão hoje, como é que nós vamos preparar para o céu? Tem um caso clássico que a Bíblia fala sobre o lar de Eli, por exemplo. Eli, ele condescendeu com tudo aquilo que os filhos dele faziam. No final, Ele não tinha coragem de repreender. É aí que está o negócio. Ele não tinha coragem de repreender e nem ele algo se arrepender. Exato. É o que o Paulo falou, né? Eu tenho que ensinar, eu tenho que repreender, mas primeiro eu tenho que olhar para mim. Para dentro da gente. Né? Eu tenho que ser, para que aquela pessoa que eu estou repreendendo tome o meu exemplo. Você sabe quando a luz vermelha acendeu no lar de Eli? É quando Samuel chega, exato. Porque veja só, a Bíblia diz que Samuel estava deitado e Deus falou: Samuel foi lá nele. Mas antes, Edmar, Deus tinha mandado um profeta para falar. Isso. Deus tinha mandado um profeta para falar. Mas eu acho que com o Já dizia, a pessoa está com cego ali. porque Deus não disse para Eli o que ia fazer, ele disse para Samuel. Que coisa. Agora, você vê que ele estava totalmente embriagado, porque ele falou assim: olha, Deus é Deus, então você vai fazer. Mas por que ele não voltou atrás? Ele não quis. Mas por que não arrependeu? Falou: peraí, Senhor, não, eu não sabia, agora eu estou sabendo, então o arrependimento, chamasse os filhos dele, reconsagrasse. Você acha que ele teria morrido? Você acha que eles morreram? Não, a gente olha o exemplo, né? Ele já tinha um exemplo de Acabe. Exatamente. Acabe arrependeu, voltou atrás e Deus se arrependeu. Então, ou seja, o de Acabe ele já tinha, mas não quis, né? Então, eu acho que a gente deve levar isso aqui para a unidade e dizer ao pessoal o seguinte: olha, a gente precisa aceitar a repreensão. E depois que aceitar essa repreensão, a gente tem que começar o quê? A arrepender daquilo que foi feito. Porque você aceitar a repreensão, mas não arrepender do que foi feito, não adianta. Você quer ver? A pessoa mata, aí vai para a cadeia, 10 anos depois alguém vai lá e pergunta: você está arrependido? Eu falo: não. Então adiantou alguma coisa da repreensão? Você está entendendo? Então, ao invés de ela levar ele para uma nova vida, está sendo como um veneno na vida dele, está envenenando a vida. Entende? Então nós vamos aprender a aceitar a repreensão de Deus, porque Deus repreende porque Ele ama. Aí quando eu abri um vídeo quando eu cheguei daqui, sentei lá, conversando com o pessoal, depois eu abri o vídeo. Porque isso aqui deixa um passagem, um bandido que estava preso. O policial procurou para ele. Se você se arrepende de ter matado, ele falava: não. Aí, o que você vai fazer depois você cumprir a sentença? Ele disse: vou sair e vou matar todos aqueles que me condenaram. Ele disse: aqui. Aí a resposta foi levar para ele e falar: fala de novo. Ele meteu o pé na resposta. Aí pode dizer: vai me bater com a pessoa tua mãe, né? Se eu fosse tua mãe, eu ia te arrebentar tudinho agora. E ele: arrebenta, que quando eu sair eu vou te matar também. E ficou naquela revolta, né? Aquela coisa que eles vão estar falando, adianta às vezes a repressão? Não adianta. Sim. Porque o inimigo já ocupou a mente daquela pessoa, já não é a pessoa que fala, já é um espírito maligno que está nele. Aí não tem arrependimento, nem remorso algum. O inimigo próprio daquele aquele remorso de dizer que estava arrependido para enganar, mas esse povo não tem. Você vê que a lição ela volta lá no começo de Você vê que a parte de quarta e quinta é permanecer. Voltou lá no início que a gente estava. Quer dizer que ela começa dizendo o seguinte: olha, se você quer mudar, você tem que fazer isso. No mês você tem que aceitar a repreensão, você tem que deixar de ser morno, você tem que fazer isso. E no final o que ela fala?
Você tem que permanecer e tem que estar ligado Aceitar a a Cristo Jesus. Exatamente. Então, aqui não é só uma mera obediência, né? Então a gente precisa deixar isso muito claro para a igreja, porque o que me parece é que alguns irmãos falam, não, eu venho à igreja, eu estou aqui na escola sabatina todo sábado, eu devolvo meu dízimo, eu faço o que é certo, está tudo certo. Agora, isso é o suficiente, né? Exato, só que isso acaba se tornando uma moeda de troca, é como se eu estivesse comprando a salvação, porque a minha parte eu falei, tá, agora eu quero a minha, eu quero a minha salvação. É a criança boazinha para o Papai Noel fraudando. É para ganhar a salvação com Cristo nesse tipo de troca. Exato, e não é. O que a gente precisa focar nos alunos nessa manhã é o seguinte, meu irmão, o problema pegou ontem. Ou você nasce de novo, ou não tem salvação. E para nascer de novo é isso. É você permitir o Espírito Santo te ferir, ligar você em Cristo Jesus, né? Você permanecer, porque é o seguinte, quando hoje eu pego um galho, firo ele e ligo ele no tronco, ele não tem opção de sair. A não ser que alguém vá lá e tire ele. Agora, eu tenho opção. Eu posso deixar de permanecer. Eu posso estar ligado em Jesus e não me agradar e falar, não, estou fora, eu não quero esse negócio de orar, eu não quero esse negócio de estudar a Bíblia, eu não quero esse negócio de ensinar quem é Jesus para as outras pessoas, não quero, não gostei. E Deus vai respeitar o livre-arbítrio, né? Por quê? Várias pessoas assim. Qual que é a prova que Deus respeita o livre-arbítrio? É porque quando ele fala, eu disciplino e repreendo aquele que amo, e aí ele termina dizendo assim, ó, eis que estou à porta e pronto. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e serei com ele. Ou seja, Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Então não é algo forçado. Então assim, ou seja, se a pessoa não quiser permanecer em Jesus, ela tem o direito de não permanecer. Só que ela nunca vai ter a vida de Cristo Jesus. Ela nunca vai ter a vida de Cristo Jesus. E ela vai estar por ela mesma, carnal. E a igreja vai ser uma igreja carnal, porque está cheia de gente carnal, vivendo pela carne, fazendo as coisas pela carne, tomando a decisão pela carne humana, e não pela seiva de Cristo Jesus, e não recebendo os nutrientes de Cristo Jesus. E aí a gente vê o que vê, né? É uma igreja apática, é uma igreja fria, morna, né? Que não responde à missão, que não responde ao ID de Cristo Jesus, que não se engaja no evangelismo, que não se engaja na salvação das outras pessoas. Por quê? Porque eu não estou recebendo o selo verdadeiro, eu estou ali cumprindo o protocolo. Eu cumpro o protocolo, eu guardo no sábado, eu abandonei meu antigo emprego, eu fui igreja no sábado, como se isso fosse suficiente. Não é. Ou eu me ligo em Cristo Jesus, ou então não tem transformação. E se não tiver transformação, que é o texto não tem lá, você não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Isso significa essência. Sim. Não adianta a superfície. A lição dá 3 pontos importantes. Ela fala sobre a mornidão, fala sobre o arrependimento e fala sobre a permanência. É 3 pontos importantes para a vida do ser humano. Se estiver morno, vai ter que permanecer. Essa permanência então vai fazer tudo. A separação ela mata, né? Exato. Ela mata. A separação de Deus ela mata. Seca, né? Resseca, deixa um galho podre, né? Você vê que um galho que é separado da videira, ele vai sendo apodrecido. Às vezes até a aparência dele ele tem alguma coisa, mas ele por dentro é oco, podre. Os bichos carcomeram, ele não tem resistência contra os vírus, contra os bichos, contra as bactérias, não tem nada. Agora, alguém que está ligado na videira, esse resiste a tudo, né? Esses são árvores como plantadas perto de ribeiros, Sempre o seu fruto no tempo certo e a folhagem nunca murcha. Bom, pessoal, nós temos que finalizar por aqui. Queremos agradecer você mais uma vez. O Edmar vai terminar com a oração. Vamos resultado. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos a orientação bíblica para que nós possamos viver. E é sempre permanente no Senhor. A palavra tem que falar no nosso coração. E a mensagem da lição dessa semana ela falou. Nós somos vezes que a gente levar isso para os nossos alunos nessa manhã. É verdade. Eles estão esperando e a gente precisa então, Senhor, primeiro viver isso aqui e depois levar para os nossos alunos. Todos a gente recebe uma palavra dessa palavra, sabe? Mantermos sempre permanente, sempre querendo sentir a presença do Senhor conosco. A sua escola sabatina nessa manhã, o Senhor use cada professor, o Senhor Espírito.